For me, the topic of fascia and the autonomic nervous system got triggered by an article by Professor Staubesand in 1996. Para mim, o assunto fáscia e sistema nervoso autônomo foi iniciado na minha vida pelo professor Staubesand com um artigo de 1996. Okay. In this article, he reported about finding smooth muscle cells in the fascia cruris of the lower leg, and also a very dense innervation with sympathetic nerve fibers. Então, nesse artigo, ele fala que encontrou uma alta densidade de fibras simpáticas na fáscia crural, né, na parte inferior da perna. And based on that, he speculated that maybe the autonomic nervous system regulates fascial tone independent of the regulation of the muscle tone by the somatic nervous system, in such a way that when we are under stress, then the body gets a higher fascial tension as a protective mechanism. Então, ele especulou que a contração do tecido facial ela acontece independente do sistema muscular somático e que quando a gente está sob um forte estresse, acontece um aumento da tensão no sistema facial. He motivated me to do some research, and he speculated that if you add adrenaline to fascia, they would contract. And he also speculated that with slow myofascial, Rolfing type myofascial release manipulation on fascia, you could have an influence on the autonomic nervous system. Então, ele me estimulou a pesquisar, né? E ele especulou que tinha uma relação entre o tônus facial e o sistema nervoso autônomo e que manobras manuais como o Rolfing poderiam interferir nessa tensão. Now, many years later, we finally published our examinations of his groundbreaking hypothesis. We finally published it years ago, and it took us 10 years to publish it. We could have published it 4 or 5 years before, but we wanted to make sure that the data are so good that they get published in a high-ranking journal, which we completed now. Então, ele diz que finalmente eles conseguiram comprovar as hipóteses do professor Staubens. Eles levaram 10 anos para fazer esse estudo, que poderia ter sido publicado há 5 anos atrás, mas eles queriam ter certeza do que eles estavam trabalhando. In this article, we reported that the main responsible cells to regulate fascial stiffness are not smooth muscle cells, but they are smooth muscle-like cells. They are called myofibroblasts, and we found them in all fascial tissues that we examined, but in very different densities. Então, ele diz que com esse artigo, eles mostraram que a maioria das fibras do tecido facial não são fibras alfa-smooth e são fibras parecidas com alfa-smooth, chamadas de miofibroblasto, e que tem uma alta densidade que varia de acordo com a região do corpo. For example, you can see it in these histological sections. The cells that are stained on the lower left with a dark red are the myofibroblasts. And we found a higher density in human lumbar fascia than in rat lumbar fascia or than in human fascia lata. Então, eles aqui vocês podem ver nas figuras, essas marquinhas mais escuras são os miofibroblastos e eles encontraram uma alta densidade na fáscia lombar humana e também na fáscia lata humana. We also stimulated fresh samples of fascia from animals, but also from humans, in an organ bath environment. So fresh samples of fascia
means that the contractile cells stay alive for a few hours, and we were able to stimulate them with different chemical substances to make the fascia to contract. Então, eles fizeram esse estudo colocando amostras de fáscia humana e de animais num organ bar, que é tipo um tubo que simula um ambiente fisiológico. On the upper graph, you see that the strength of the contraction that we elicited was proportional to the density of myofibroblasts. So that is a secondary indication that the myofibroblasts are responsible for the contraction. Então, e eles estimularam com diversas substâncias químicas, e ali no gráfico vocês podem ver que a resposta ela é diretamente proporcional à quantidade de miofibroblastos que tem no tecido. On the lower picture, you see how slow the contractions are. So if you stimulate a fascial tissue with a stimulatory chemical, and first the rate of the tissue is increased when the chemical substance sticks to it, then it's washed off, and then for the first 10 minutes nothing happens. And then when the chemical stimulation has completely ceased to exist, then the tissue responds during the next 30 to 60 minutes. So it's a very slow and retarded response. Então, ele mostra ali no gráfico à esquerda que quando é aplicada a substância, bem no início, antes de 30 minutos, tem um pico na contratibilidade do tecido, que depois vai aumentando em 1 hora e vai até 120 minutos. The substances that we found did not include adrenaline, so that was a disappointment for us. The substances that we proved that they make fascia contract are more related to wound contracture. So they are histamine-related substances, or U46619 is related to thromboxane. So they made the connective tissue contract, whereas angiotensin, that would make the smooth muscle cells contract, did not elicit a response. Or also caffeine, that would make the skeletal muscle fibers, some of them are in fascia, contract, also did not elicit a response. Então, eles colocaram diversas substâncias, ali as primeiras relacionadas com o reparo normal do organismo, e a cafeína e a angiotensina não trouxeram respostas de mudança de tensão no tecido. When we calculated the measured forces and applied them to all fascia in the lumbar region as shown on the upper left, so not only the epimysium, the fascial envelope around all the spine stabilizing muscles, but also the intramuscular connective tissue, we came to a maximum force of 1 Newton, which is about 100 grams. Então, eles mensuraram quanto de tensão existia. Então, eles aplicaram não só nas questões musculares, mas no epimísio, mas também nos músculos estabilizadores e nos envoltórios intramusculares. Encontraram uma força de somente 1 Newton. Such a shift in the stiffness of a tissue is not very impressive, so you cannot lift a stone up from the ground, but it is sufficient to change motor neuronal coordination. So it may have an influence on your movement perception and on your movement coordination. Então, essa força é muito insignificante, ela não seria possível levantar uma pedra do chão, mas ela é capaz de alterar a coordenação dos motoneurônios e interferir no movimento e na propriocepção. However, it was a disappointment to my friends from the martial art scene because they have very good anecdotal stories, not only about Bruce Lee, who is shown here, where people who don't have very big, strong muscles have very, very impressive
musculoskeletal power, and they suspected it could be their fascia that gives them that superhero power. But based on our calculations, 100 grams doesn't give you much force. So it's not fascia to explain these superhero forces in a short time frame. Então ele diz que é decepcionante para os amigos dele que são das artes marciais, porque eles diziam que a fáscia era, ou a tensão do tecido conjuntivo era responsável pela força, que na arte marcial não se tem um músculo tão desenvolvido, mas que isso, a teoria do que eles acharam não explica essa força. However, if you look at a larger time frame, you can see that tiny cellular contractions can add up after 1 hour already to densify the connective tissue. So here you see a tiny fibroblast or myofibroblast that starts migrating through the green collagen network in your body. And it starts here on the upper right, and an hour later it has migrated to the lower left, and behind it, it has densified the collagen matrix. Então, vocês podem ver aqui na esquerda, ele diz que um miofibroblasto bem fininho, ele é capaz de 1 hora depois de estimulado, mudar toda essa rede de fibras que está em verde, que está dentro da matriz extracelular. So this means that small cellular contractions can add up together with matrix remodeling to long-term, very powerful tissue contractures. For example, after several days and weeks of that process, these contractile connective tissue cells can lead to a frozen shoulder that takes more than 1 or 2 orthopedic doctors to break it up in surgery. Então, que essas pequenas contrações ao longo de dias e semanas podem trazer uma alteração e uma adaptação no tecido, como uma capsulite adesiva, por exemplo, e que muitas vezes tem que ser manipulada por ortopedistas sob anestesia. However, we did not find a direct link to the autonomic nervous system until we read a new discovery in the field of psychoneuroimmunology, where it had been known that there is a link between sympathetic activation and a specific T3 cell activation in the immune system. However, they did not know the cytokine that makes that shift, and finally they found the cytokine. Então, até então não tinha uma relação direta entre o sistema nervoso autônomo e o sistema imune. Especulava que tinha uma relação, mas não sabia qual era a citocina ou a citoquina que fazia o link entre esses dois sistemas. The cytokine which they found is maybe not known to you, but it was very much known to us because it's TGF-beta1, and that is the most potent contractile stimulator for myofibroblasts in wound healing research. And we had also found in our examinations that TGF had been much stronger than all the other substances. Então, o que foi encontrado foi o TGF-beta1, que pode não ser conhecido para vocês, mas é bastante para nós. E é a substância mais importante que estimula a contração dos miofibroblastos no reparo normal dos tecidos. So it means that chronic sympathetic activation by changing TGF-beta expression can modify your fascial stiffness. And that is a re-evaluation of Staubesan's theory. Então, uma alteração crônica no sistema nervoso simpático leva a maior expressão do TGF-beta1 e aumenta o stiffness, a tensão no sistema facial. E que isso, colabora com as teorias. A paper that demonstrated that stimulation of alpha-1 adrenergic receptors on fibroblasts
can enhance TGF-beta production, however, not in the first 12 hours, not in the first 24 hours, but only after 48 hours. And our experiments never lasted more than 4 or 5 hours, and that's why we didn't find this effect. But the fibroblasts in your patient's body, they are responsive for 45 hours. So this is a secondary direct link from the autonomic nervous system to facial stiffness regulation. Então, ele diz que encontrou um estudo que estimulou os receptores alfa-adrenérgicos dos fibroblastos, e isso aumenta a produção de TGF-beta1, não nas primeiras 24 horas, mas 48 horas após a estimulação. E que nos estudos dele, eles nunca passaram de 5 horas dessa estimulação. Então, esse estudo traz mais uma vez o link entre o stiffness, a tensão do sistema facial e o sistema nervoso autônomo. So what do we know about the sympathetic innervation of fascia? According to a more recent paper by Professor Menze, the sympathetic innervation is the highest, the most densest type of innervation in the facial tissues that he examined. It makes up 40% of the entire innervation. So that is more than any other specific type of innervation. Então, um estudo bem recente do professor Mense traz que mais ou menos 40% da inervação de toda a fáscia é de fibras simpáticas, é a maioria da inervação do sistema facial. Most of it is around blood vessels, as you can see it here. However, there are also some of these, and that's a beautiful picture on the right from Professor Neuhuber, where besides the red stained sympathetic fibers, they are all, which are clearly along a vessel, there are also some fibers, like the one shown here with a double arrow, that is outside of the arterioles, and therefore it has a yet unknown function. Então, ele cita ali na esquerda que essas fibras estão sempre juntas das veias, e na direita a gente vê uma bonita figura do professor Neuhuber, e que mostra que está sempre acompanhando a questão circulatória, e tem aquelas duas flechas ali que não se sabe o porquê. Professor Menze reported about having found sympathetic nerve endings only in loose connective tissue, either superior or deep to the dense fascia, but never inside of the dense thoracolumbar fascia. Então, o professor Mense achou essas fibras simpáticas no tecido conjuntivo frouxo, mais superficial, e na face epimisial, não nos tecidos mais profundos. What happens if you inflame either muscle fibers or the thoracolumbar fascia? So if you inflame with a chemical inflammatory substance the muscle fibers of the erector spinae, you see this leads to a much higher response of sensitive neurons in the spinal cord than before. So it's like 15% more. But if you do the same thing with the thoracolumbar fascia, you get twice as much of this sensitization. And that also is shown here. If you inflame the fascia, the tissues in the periphery of the body that are then communicating with a specific level of the spinal cord has suddenly enlarged. So all your mapping about which peripheral tissue is related with which spinal cord segment is blurred. Forget it if somebody has inflamed fascia. Então, se você, no caso da inflamação, inflamar os eretores da espinha, comparado aos controles, você tem maior resposta de sensibilização, mas quando a face toracolombar é inflamada, você tem o dobro da sensibilização, e a gente vê ali, comparando com os controles, que o estímulo, a inflamação e a alteração sensitiva é muito mais espalhada quando o tecido toracolombar é estimulado. An unexpected finding from Professor Menze is
when you inflame fascia, that leads to an increase of nociceptive endings. That is expected by me. But he also was surprised, similar to me, that it led to a lower density of sympathetic nerve endings a few days afterwards. Então, um achado surpreendente é que a inflamação, bom, como esperado, ela aumenta a nocicepção nas terminações nervosas, mas o que surpreendeu ele é que induz a uma menor densidade das fibras simpáticas. So since sympathetic nerve endings are usually vasoconstrictors, it may have to do, but that is only speculation, that during an inflammation, you want to have more blood there. So then downsizing the number of sympathetic nerve endings would support the edema, would support the increased blood supply as an initial phase of wound healing, but that is just pure speculation. Então, diz que é uma especulação, a explicação para isso, de que numa inflamação a gente precisa de vasodilatação e que as fibras simpáticas são vasoconstritoras. Então, há uma inibição dessas fibras porque realmente precisa de mais sangue, mais dilatação no processo inflamatório. Mas isso é só uma especulação. It may fit to another finding about fibromyalgia. So they looked in the subcutaneous connective tissue, are any of the fascial mechanoreceptors or nerve endings different in terms of their density when compared with depressive patients or with normal patients? And what they found was also a surprise. Então, esses achados continuam em relação aos pacientes com fibromialgia, quando comparados com indivíduos normais, indivíduos depressivos, e mostrou um aumento significante na inervação desses pacientes. Na inervação, diminuição na proporção dos vasos constritores do sistema simpático. They found a significant change, a very drastic change, about 100 times more, 100 times less, of certain free nerve endings around the arteriovenous shunts. A shunt is a cross-cut where the body can decide, in order not to lose much temperature, to allow some of the blood from the arterioles not to warm the periphery by going into the ground substance, but to take a shortcut into the venules. And there are different nerve endings, and they found that the vasodilator nerve endings, they are increased, and the vasoconstricting sympathetic nerve endings, they are dramatically decreased. Então, eles acharam nos pacientes fibromiálgicos uma alteração nas fibras simpáticas ali num shunt entre as arteríolas e as veias, né, que é um sistema relacionado à temperatura no corpo. É como se fosse um atalho que o sistema circulatório faz. Então, há uma alteração de 100 vezes diferente comparando os normais e os depressivos, os pacientes normais. So that could point possibly in a direction that the main disturbance, the original disturbance in fibromyalgia, is not the mechanical sensitivity, as I would have thought, but it is the temperature sensation and temperature regulation disturbance. And that has been known from fibromyalgia, but they suffer under that less than under the mechanical sensitivity. But maybe the original disturbance is in the temperature regulation. Então, and that's why contrast bars, like jumping into a cold river for 30 seconds, may be, if you do it moderate, a more powerful therapy for fibromyalgia than mechanical massage, movement, etc. Então, ele diz que, na verdade, ao contrário do que ele pensava, os pacientes com fibromialgia, eles têm alterações muito mais na questão de regulação da temperatura do que alterações mecanosensitivas. E que fazer
O mergulho, por exemplo, numa água mais fria durante os 30 segundos seria muito mais efetivo do que fazer estímulos mecânicos como liberação miofascial e tal. What is also valuable to know that some of the facial tissues have a higher sympathetic innervation than others. And this is a book I want to promote by Dr. Vankura Kampik, where she associates certain acupuncture meridians with certain segmental zones, not only the metameric segmental zone, which level of the thoracic spinal cord is innervating which tissue, but also which of the three different rami coming out of the spinal root of the spinal cord, the red one, the green one, or the yellowing, is innervating the tissue. Então, várias regiões do corpo são extremamente inervadas. Ele quer divulgar esse livro, que é da Vankura Kampke, e ela traz nesse livro não só a inervação da divisão de dermátomos, etc., mas também aonde cada fibra inerva a área do corpo. So the ventral rami tissues, they are shown here in yellow. They have the least amount of sympathetic innervation, whereas the green-colored lateral branches of the ventral rami have already more sympathetic innervation, and by far the most sympathetic innervation do have those peripheral fascial tissues that are colored in red, which are innervated by the dorsal ramus. And they are on your back, on the back of your pelvis, and up to your galea aponeurotica. So when you are under stress and you have cold shivers, you rarely have them on your belly. They are on your scalp all the way up where you have these red tissues. Então, ali nessa figura à direita, ele mostra que os amarelos, que são os ventrais, têm menos fibras simpáticas, o verde já tem uma quantidade maior e o vermelho é onde tem a maior densidade de fibras simpáticas que cobrem ali a região da coluna e da galha aponeurótica, toda a região posterior ali do corpo. So Professor Menze studied how does chronic stress in rats influence the sensitivity in these rat tissues. So he put rats for 1 hour a day into quarantine where they couldn't move. They couldn't move out of this plastic container. And he did that for 1 hour a day for 12 days subsequently. And first, he couldn't find any difference in their behavior, in their eating, in their movement, etc., between the chronically stressed rats and the healthy rats. Então, mais um estudo aqui do professor Menze, que era para ver o efeito da imobilização na qualidade dos tecidos de ratos. Então, ele colocou os ratinhos em quarentena e imobilizava eles 1 hora por dia durante 12 dias. E no início ele não viu diferença entre os controles e os ratos que foram intencionalmente estressados. But then he found out that the area of correspondence to the level of L5 in the spinal cord, which is usually a very concise fasciatome or myotome or dermatome, they are not the same, but depending on the tissue, it was very small in a healthy animal. In a chronically stressed animal, it is much larger. Então, ele encontrou, com o passar do tempo, que a área ali dos controles correspondente à inervação de L5 era bem delimitada e que nos animais estressados cronicamente, essa área era mais espalhada, como dá para ver ali no desenho. So that means those of us who love these innervation charts about specific tissues being related to certain spinal cord levels, these maps may be reliable in the patients who don't need your treatment, but if you have an inflammatory condition or if you have a person who had a period of chronic emotional stress,
you can almost forget these charts because it is much more spreading. Então, esses mapas que a gente tanto gosta, né, de relação com inervação, nos controles ele é bem localizado, mas esse mapa ele não serviria para um paciente que tem um processo inflamatório ou que passou por um estresse emocional. Essa área seria muito mais espalhada. Also, the pressure pain threshold is much lower. So if you push with increasing strength, so the same pressure is experienced as painful in the chronically stressed rats that is not yet experienced as painful by the healthy rats. And the second one is repetitive stimulation. If you stimulate them 10 times in a row, the last of the 10 stimulations is experienced much more agonizing than the first one. And that effect is enlarged with the chronically stressed animals. Então, o que dá para perceber que a tolerância à pressão ela é muito menor nos animais estressados emocionalmente. Então, a mesma pressão gera muito mais sensibilização no limiar doloroso e conforme vai repetindo os estímulos, a resposta deles é muito mais agoniante, tipo na 10ª vez do que a resposta dos controles. Dr. Tessarts found something very similar with human patients who have low back pain. He found out those patients who, additional to their low back pain, had a period of either emotional abuse or sexual abuse in their childhood as a post-traumatic stress disorder, that they had exactly the same 2 types of sensitivity increase as the rats. They had a lower pressure pain threshold and the threshold or the magnification in the repetitive stimulation, the wind-up phenomenon, was increased. Então, o professor Tessarts achou resultados parecidos em pacientes com dor lombar crônica que tinham sofrido abuso emocional ou sexual na infância. Então, eles tinham menor tolerância à pressão para dor e também mostraram níveis maiores de dor com os estímulos repetidos, somando a sensibilização. A particularly strong sympathetic innervation is in the periost, which is a dense fascial tissue adherently connected with the bones. And there have been several bone massages that do strong stimulation on the periost. And both of them claim to have a strong influence on the autonomic nervous system. One is an old Mongolian technique that's called Chuaka. Another one was popularized by a Rolfo colleague of mine, Stanley Rosenberg. And you stimulate the periost until you see the pupils dilating a little so that you get moderate sympathetic activation. But if it's well done, you have a long-term parasympathetic response following that. Então, existe também uma relação forte da inervação simpática com o osso, no caso com o periósteo, e existem algumas técnicas como a Chuka, que é de origem mongol, e a massagem óssea do Rosenberg, que é um rolfista, e que mostra que quando corretamente aplicado, há uma dilatação pupilar e depois uma estimulação parasimpática. So, are there tissues that also have a higher innervation from the vagal system? The vagal system does not innervate the peripheral tissues. It does not follow the blood vessels. However, there are certain areas in the body that do have a direct vagal innervation. And one is in the inner ear here and the entry to the ear. And just in the last 2 years, there have been some very powerful results with either mechanical stimulation of the inner ear or with electrical stimulation.
as a vagal stimulation that lowers your heart rate and improves your digestion, for example. Então, existe uma relação direta, né, de inervação sensória com o nervo vago. O nervo vago nos tecidos periféricos não acompanha o sistema circulatório, mas aqui ele está mostrando que quando estimulada essa região interna da orelha, pavilhão auditivo, tanto de forma elétrica como mecânica, a gente tem So respostas. if you do an osteopathic technique where you work on the ears in animal treatment, this is very powerful. Don't be surprised if it has a strong vagal response. Also, if you do intraoral work where you may influence one of these red-colored vagal innervated zones on the back of the tongue, or you stimulate those tissues that are related to mimic expression and to voice and to neck movement, which are innervated by what Stephen Porges calls the ventral vagus, that is more related to social interaction. And it can also have a sedating effect on high chronic sympathetic activation. Então, a gente tem ali, ao estimular a orelha, uma resposta vagal, ao estimular a região posterior da língua, aqui no vago ventral, na área do pescoço, que pega lá músculos da mímica, movimentação do pescoço, questões de relação social e a voz, tudo isso traz melhora nas questões internas. When you do visual manipulation, you have a very powerful leverage to possibly influence vagal stimulation. If you work with breathing, it may be beneficial to know that the cruise of the diaphragm has a connection with vagus innervation. Então, se tu fizer uma mobilização visceral, tu vai ter essa estimulação vagal, e se tu trabalhar com respiração, ali na cruz do diafragma, tem a inervação do nervo vago também. Então, vai ter essa resposta parasimpática de mudança na questão digestiva e também hídrica. And what is known as heart rate variability is strongly influenced by a healthy vagus. In a healthy person, your heartbeat is slightly slower during the exhalation than it is in an inhalation. However, if you had a chronic stress episode and you pretend to be balanced, but somebody looks at the variability of your heart rate and there is no difference between inhalation and exhalation, then they know that your vagus has not recovered. Então, em relação ao vago, numa questão quando ele está fisiologicamente adaptado, a gente vendo a variabilidade de frequência cardíaca, quando a gente inspira, a gente tem um pico, e quando a gente expira, a gente tem uma diminuição da atividade. E quando tu está cronicamente estressado, tu não teria essa diferença na variabilidade da frequência cardíaca. Many good technologies now on the market to either measure the heart rate variability as a vagal tone or to train it. And now you can even have an Apple Watch. It's not as reliable as some of the other tools shown here. But I thought these are technical gadgets, but they can be very powerful to enhance the client, to elongate their exhale, not in a contracted, but in a relaxed manner. And 10 minutes of that relaxed exhalation, emphasis breathing, can have a very powerful effect on vagal activation, which then you would think would be healthy for the fascia. Então, aqui a gente tem várias ferramentas que podem ajudar a ver essa variabilidade de frequência cardíaca, como um Apple Watch, e isso pode ajudar o cliente a fazer um trabalho expiratório mais prolongado, e já se sabe que 10 minutos desse trabalho expiratório prolongado, sem contração, são trazem benefícios para o sistema facial e para a inervação vagal. Fabiana, I know my time is officially over. I have 6 more slides. If you want, I can jump to the last one,
or you give me 10 more minutes. What do you think? Fabiana, eu sei que já terminou meu tempo, então se quiser eu vou para o final, mas posso continuar? I hope I'm not Obrigada. stealing anybody. But these are my friends. So the question is, when you work with fascia as a sensory input, how can that influence the autonomic nervous system? And now we are looking at the sensory myelinated proprioceptive nerve endings. If you look at an average nerve, you see that the majority, that a big group is the sympathetic innervation. The motor innervation is very small. And here you have the myelinated, the sensory ones, and the myelinated ones make only about 20%. And now let's look at them. Então, aqui estão os meus amigos. Então, vamos ver o que acontece na inervação simpática quando a gente dá um estímulo sensorial. E ali a gente pode ver que a quantidade de fibras simpáticas é grande, as motoras menores, e a gente tem 20% aí de fibras proprioceptivas, neurônios proprioceptivos, que são mielinizados. Então, nós vamos olhar eles agora. My favorite type among the myelinated sensory receptors in the fascial tissue that I try to stimulate in a myofascial treatment are the Ruffini endings. And they like to have a slow stimulation because they are slowly adapting mechanosensors. So any rapid vibration is not very good for them, but a slow stimulation is much more powerful. Então, o meu preferido são os corpúsculos de Ruffini, que eu sempre tento estimular no trabalho miofacial, e eles são receptores de adaptação lenta, então movimentos rápidos eles não gostam. Tem que ser lento o trabalho. They are more or less dumb, insensitive to compression, but they are more sensitive to stretch stimulation, and often they have a preferred direction. For example, if you have a Ruffini ending here, and you pull more on the upper right and on the lower left, it may not ignite it at the same force as if you do it in the opposite force shown on the lower right picture. So that means not only the magnitude is important, but the direction of the tensional pull seems to be important. Então, esses receptores, eles têm uma preferência de direção. O que importa não é a magnitude, mas a direção em que a gente faz esse estiramento. Eles não respondem tão bem à compressão, mas sim a estiramentos. And very interesting, let me show that in addition, if you stimulate the Ruffini corpuscles, you also have an autonomic response in which, following a very rapid sympathetic activation, in animal experiments they showed it has a long-lasting vagal activation and inhibition of sympathetic activity. Então, tem uma relação de uma resposta autonômica com a estimulação dos corpúsculos de Ruffini. Então, tem uma ativação vagal e uma inibição da atividade simpática. So that would be what I call a Ruffini technique. I take the back of my hand to work on the epimysium of the upper trapezius. I ask the client to slowly turn their head to the left side over 20, 30 seconds. So very, very, very slow. And I look with the back of my hand, what is the best direction to get not only a local relaxation response, but a more global one in the autonomic nervous system that I match by looking at their belly breathing.
Então, aqui ele mostra um exemplo de uma técnica de Ruffini, em que ele está fazendo uma pressão ali no epimísio do trapézio superior. Ele pede para o cliente girar durante 20, 30 segundos, muito lentamente o pescoço. Ele vai procurando a direção que faz com que o tecido localmente relaxe, mas ele também observa se aumenta a respiração abdominal, mostrando uma resposta no sistema nervoso autônomo. And to come to a closure, the question is, besides mechanical stimulation with myofascial treatment like roughing, osteopathy, or with stretches, how could a chemical intervention influence fascial stiffness? And there had been early experiments by a very dear friend of mine, by Dr. Naylor. He found that fascial contractions in an organ bars are stronger when it's in an acidic liquid environment. Então, And he suggested that could be the same in the human body, but I was careful because I know the organ bars is very different to a physiological condition in a living person. Então, ele diz que a gente já sabe a influência do stretch, do movimento e da terapia manual na contratilidade da fáscia, mas e quanto ao pH, quanto ao o ambiente ali, será que substâncias químicas alteram esse ambiente? O professor Naylor mostrou que sim, que aumenta a contratilidade da fáscia, mas ele acha que só com esse achado não daria para falar que em humanos também acontece isso. Now we have a new study with living patients, not with healthy ones, but with those that have lung fibrosis. And there it has been shown that the acidity of the lactic acid is an autonomic factor independent of the TGF-beta for the strength of the lung tissue fibrosis contracture. So both studies together make it much more likely to come to the conclusion that this is maybe happening in many of our patients as well, that the fascial stiffness you may found could also be influenced by the acidity in their ground substance, which they can influence by good nutrition, by anti-inflammatory nutrition, or by moderate movement, or by healthy breathing. Então, aqui tem um estudo feito com humanos, bem mais recente, que mostrou que a acidez ali do ácido lático, independente da quantidade de TGF-beta1, mostrou que aumenta a rigidez do tecido facial em pacientes com fibrose pulmonar. Então, esses dois estudos juntos fazem a gente pensar que o pH pode influenciar na tensão do tecido, mas e que isso está diretamente ligado, né, aos hábitos de vida, ao movimento, à alimentação, à respiração, mas não dá para afirmar isso, né? É uma suposição. So this is my last slide. Esse é meu último slide. Express thank you for Professor Staubersand. He is responsible for me becoming a scientist, in addition to having been a Rolfing and Feldenkrais therapist before. And his basic theory, we have finally proven to be right. And I interviewed him, and the interview was published in the Journal of Bodywork and Movement Therapy, where he said, if you work with fascia, you are influencing also the autonomic nervous system, or the last line. Any intervention on the fascia is also an intervention on the autonomic nervous system. Então, eu quero muito agradecer ao professor Stauben, que fez com que eu me tornasse um pesquisador, além de ser rolfista e trabalhar com Feldenkrais. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo num artigo que está publicado na Journal Bodywork Movement Therapy. E ele disse que, finalmente, a teoria dele foi comprovada, e toda a intervenção na fáscia é também uma intervenção no sistema nervoso autônomo. Essa é a conclusão. So this research stands on Professor Staubersand's shoulders, but also my personal research stands on the shoulders of the whole team shown here and on many other colleagues, including some of my Brazilian colleagues, where I look forward to continue researching together.
with Fabiana Silva and with Leonardo Sette and a few others. I see the names and the faces here in the background. Thank you very much, and I hope some of the information was translated. Thank you. Então, aqui está o meu grupo de pesquisa e eu espero muito continuar pesquisando também no futuro com os meus colegas brasileiros, a Fabiana Silva e o Leonardo Sette. E eu espero que vocês tenham tido acesso à tradução. Então, muito, muito obrigada por assistir.